bastante presente neste lugar. E eu quero dizer uma coisa nesta noite: o que é que Deus determinou está determinado. Não tem ninguém que possa fazer voltar a sua mão, porque operando Deus na minha e na tua vida, quem impedirá? Aonde a palavra de Deus diz que começou a José tendo sonho, a Bíblia nos relata, irmão, que um jovem que estava a sonhar, que tinha 11 peixes, e verdadeiramente o seu peixe era maior, aonde ele teve outro sonho, a qual esse sonho revelava um sol e uma lua e 11 estrelas se inclinando perante ele. Ele chegou perante a manhãzinha, no café da manhã, perante a sua família, e disse: pai, eu tive um sonho que o sol, que a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Começou agora a perseguição, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tem um sonho, sonhe. Se você tem um sonho, sonhe. Sabe por quê? Porque no momento certo Deus vai realizar os sonhos da tua vida. Alguém quer tirar o sonho de Deus da tua vida, mas se prepara, o realizar de Deus vai acontecer, porque Ele determinou e tem pressa em fazer. Primeiro, fizeram uma arapuca para José, prepararam a cisterna, aonde tinha basicamente 7 metros de altura. Imagine você, alguém ser jogado de cima de uma altura de um poste desse, caindo no buraco abaixo. Aonde José não tinha outra escolha, porque verdadeiramente, quem sabe daquela cisterna, e não se conseguia vários bichos peçonhentos ali do deserto. Quem sabe José, ele caiu daquela altura, quem sabe ele se arranhou, quem sabe ele se cortou, quem sabe o que aconteceu com José naquela hora. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quem empurrou José dentro da cisterna não foi amigo, não foi colega, não foi coisa parecida, mas foi o seu próprio irmão. E eu quero dizer uma coisa a você: o seu último amigo, o seu único amigo é o homem chamado Jesus e mais ninguém. Tem gente confiando em A e B, mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus nunca falhou, nunca deixou só e nunca enganou ninguém, e o seu amor é sem falsidade. Cisterna foi vendido e agora estava na casa de Potifar. Pessoas sem sonho não tem meta alcançada. Pessoas que não sonham não chegam a lugar nenhum. Há vários sonhos, eu posso perguntar aqui à juventude. Sonho de terminar sua escolaridade em uma faculdade, sonho de arrumar um bom emprego, sonho de ter uma casa melhor, sonho de ter um automóvel, de ter uma família. Muitos sonhos são sonhados, porque existe uma meta quando nós sonhamos. Sabe por que José ficou calado? Porque ele sabia que seu sonho
José sonhou. Veio esse terreno vendido e agora veio o cárcere. Passou um tempo no cárcere, a Bíblia nos relata que um dia Faraó teve um sonho. 7 espigas magras e 7 espigas gordas. 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Pronto. O tempo de Deus realizar sonhos é hoje. Louvado seja Deus, aleluia. Eu não sei o que você tem sonhado. Eu não sei quais são os seus sonhos. Só sei de uma coisa: sonhe, porque Deus vai realizar na tua vida. Eu queria parar um instante agora e entrar numa mensagem aonde, quando nós sonhamos, existe uma promessa a ser realizada. Quando nós estamos a sonhar algo de Deus na nossa vida, nós estamos dizendo assim que Deus está nos prometendo algo. E eu que essa noite, eu não sei o que Deus tem prometido a você através de sonho. Eu não sei qual é a promessa de Deus na tua vida nessa noite. Só sei de uma coisa: no tempo determinado Ele vai cumprir. E eu quero dizer uma coisa para você: Ele se apressa em fazê-la na tua vida. Quando nós olhamos de Gênesis, Apocalipse, encontrando 4 promessas, aonde nós olhamos na nossa Bíblia, as 4 promessas fundamentais, as 4 promessas nós encontramos nessa noite, as 4 promessas que Deus nos prometeu. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15, a Bíblia nos relata, irmão, que estava o homem, aleluia, e a mulher, comendo do fruto do conhecimento do bem e do que é mal. E de repente Deus começa a chamar o homem e diz: homem, vem cá, aonde sai? A Bíblia nos relata, irmão, que Deus chamou o homem e diz: olha, homem, do teu suor viverás. Ele chama a serpente de serpente. Aleluia, olha bem para essa mulher. Olha, mulher, as dores de parto aumentarão na tua vida, mas de ti nascerá um que esmagará a tua cabeça, serpente. Esse é Jesus. Esse é Jesus. Esse é Jesus. A primeira promessa é Jesus Cristo na nossa vida. Quem tem certeza dessa promessa, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Jesus foi prometido. A Bíblia nos relata, irmão, que lá na frente começou o grande profeta, o profeta messiânico chamado Isaías, começou a profetizar sobre este menino, sobre esta promessa, a qual esmagaria a cabeça da serpente. Mas de repente ele veio, nasceu na manjedoura, ali onde ninguém pensava. Talvez alguém pensasse que ia nascer onde mete, alguém pensava que ia nascer no hospital português da vida, mas ele nasceu na manjedoura. Ninguém estava nada, iluminado pela estrela, os 10 magos seguindo a estrela. Uma coisa tão simples, uma homem dessa tão simples. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: essa simplicidade desse vegetal, essa simplicidade dessa humanal, Deus está recebendo esse culto e te prepara. A bênção vai chegar, porque Deus se apressa em fazê-la. Ele para, cresce, começa a ser um mistério, transforma a Bíblia. Mas no capítulo de número 2, versículo de número 19 do livro de João, ele para e diz assim: havendo esse templo que vós veis, um dia vai ser desmoronado, mas em 3 dias eu o restituirei novamente. Sabe o que ele está dizendo? A segunda
segunda promessa, a ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas pode estar chorando 4 dias mal, pode estar morto há 4 dias, não importa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Parece que a igreja coloca as 3 Maria. Já vai as 3 Maria. Aquela grande pedra. E quem vai retirar aquela grande pedra, Maria? Maria, quem vai tirar aquela grande pedra que está na frente do sepulcro? A Bíblia relata que Maria, quando olha, a pedra já estava removida. A pedra já estava sendo tirada do seu lugar. Eu quero dizer uma coisa: a pedra enorme, a pedra enorme já foi removida, porque você está dando glória, você está dando aleluia, você está adorando a Deus, e quem adora a Deus tem vitória, tem salvação, tem libertação, e tem história que Deus vai contar. Oxe de Maria, eu tenho uma pedra enorme, 2 guardas aqui, não vejo nem a pedra e nem vejo 2 guardas. Entra dentro do sepulcro, só está um lenço lá. E ela olha: aonde puseram o mestre? Roubaram o corpo do mestre. De repente Maria, desesperada, olha o jardineiro. Jardineiro, você sabe quem pegou o corpo do mestre? E Jesus, a Bíblia relata que ela pensou que era o jardineiro. Vá no Senhor e diga: se você é uma flor do jardim de Deus, Deus está cuidando de você. Maria, eu conheço essa voz. Raboni, Raboni, que significa meu mestre. Meu mestre querido, eu não acredito, você ressuscitou. Não importa, com Jesus é diferente. Não importa se está debaixo a 7 palmos debaixo do chão. Não importa se você está aqui nessa noite, falando, orando, ouvindo, mas não aceitou Jesus ainda. Mas Jesus está aqui para te ressuscitar. Mas eu estou pulando. Aleluia, estou olhando. Eu estou falando. Mas a operação de Deus já começou na tua vida. Terceira promessa: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Eu enviarei outro para ficar no meu lugar. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Em Atos capítulo número 2, a Bíblia nos relata que começou a completar o dia de Pentecostes.
na mensagem. O maior sonho da igreja. Aponta o dedo para o seu irmão aí. Você sabe qual é o seu maior sonho? Vire para o outro lado e diga assim: sabe qual é? Não manda chorar, canta. 1 Coríntios capítulo número 15, versículo de número 52. A Bíblia não é nada. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estamos vivos no Senhor, nós seremos arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Esse é o meu maior sonho. É de um dia eu abraçar Jesus e dizer assim: Jesus, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar e minha vida inteira consagrar. Valeu a pena obedecer. Esse é o meu sonho da igreja. E eu quero dizer uma coisa: e Deus se apressa em fazer. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Jesus está voltando. No momento, não abrir e fechar de olho, ele vai arrebatar a igreja. Glória a Deus. Estava olhando a internet e comecei a notar uma grande notícia. Estava lá de repente no hospital do Rio de Janeiro. Estava